Olá pessoal, tudo bem? Vamos aí dar continuidade com mais esse vídeo, né? O segundo vídeo sobre o estudo e uma investigação da obra do professor Olavo de Carvalho, A Nova Era e a Revolução Cultural, né? O primeiro vídeo foi uma breve introdução, né? E vamos continuar então com a segunda parte, né? Então vamos lá. Yi Yang, a lei, né? Então a falácia caprina, né, do senhor Frijap Capra tem o seu tom elevado quando ele tenta fazer o mundo acreditar que a civilização chinesa, que tem como base o I Ching, constituído de 64 hexagramas, tenta usar desse conhecimento, né, dessa tradição, usar dessa tradição para compreender a natureza humana, né? E que essa tradição, esse conhecimento, serviria de inspiração para a civilização ocidental e a sua cultura patriarcal. Então, o Frijap Capra ele usa na sua obra O Ponto de Mutação. Ele tenta fazer um paralelo, né, comparando o I Ching e dizendo que a civilização ocidental, a nossa civilização, deveria se inspirar na tradição chinesa, né, por conta do patriarcado ocidental. Mas aí é que está. A piada ela só não é pior, né, nessa altura porque a própria piada ela se torna, né, o próprio emissor, se torna o próprio Frijap Capra. O físico, né, o Frijap Capra, ele quer usar a sabedoria do I Ching para desconstruir o terrível patriarcado, né, segundo a sua concepção, mas o que fica claro nessa pífia tentativa é a sua ignorância da história da civilização chinesa, e é isso que o professor Olavo mostra, né, contra-argumentando o Frijap Capra. Então, contrapondo toda essa salada caprina, o professor ele cita o clássico La Civilisation Chinoise, do Marcel Granet, no que se refere ao feudalismo chinês, né, período em que boa parte do I Ching foi redigido. Então, segundo o autor dessa obra, o feudalismo chinês repousa sobre o reconhecimento do predomínio masculino, né? O professor Olavo, usando do I Ching, traz o conhecimento ao leitor, né? E essas recomendações. E ele dá o exemplo aqui do hexagrama 37, que é a família, que diz o seguinte: a esposa deve ser sempre guiada pela vontade do senhor da casa, isto é, pelo pai, pelo marido ou pelo filho adulto. O lugar dela é dentro de casa. Então, o professor Olavo cita, né, esse pequeno trecho do hexagrama 37, e até faz uma brincadeira, né, com uma feminista. E então significa, quer dizer, é um exemplo para nenhuma feminista de plantão, né, botar defeito. O hexagrama 37, para a gente explicar um pouco mais sobre ele, que é relacionado à família, fala sobre a importância da organização adequada da família, né? O quanto a família se organiza de maneira apropriada. Quando ela se organiza de maneira apropriada, também permanece em ordem todas as relações sociais. Então, a importância de uma família se organizar e se definir de maneira adequada, né, acaba envolvendo toda a ordem das relações sociais. Por isso a família deve manter a sua unidade bem definida, né? Cada qual no seu lugar, cada um com o seu papel. Lembrando que a família ela é
a célula inicial da sociedade. Então, destruindo a família, a sociedade se corrompe. Né? Entendido isso, vamos seguir aqui. Então, na tradição judaico-cristã, isso ficou acertado no início do Gênesis, como consequência do erro, né, do pecado, e quando Deus ordena ao homem que ele trabalhe a terra, porque ela foi amaldiçoada pelo próprio homem, né? E dela colherá as ervas daninhas e os espinhos. E disse a mulher, Deus disse à mulher, o teu desejo será para o teu marido e ele te dominará. Então, Gênesis capítulo 3, versículo 19. Enfim, a proposta da nova era, na cabeça do Capra, é tão ousada, para não dizer tão descabida, que será necessário refazer todo o I Ching. Afinal, o Sr. Capra, ele não para por aí, né? Ele vai se aprofundando. Então, segundo o próprio físico, o homem da civilização chinesa procura se integrar na natureza, em vez de tentar dominá-la. Só que o professor Olavo explica que o sentido da palavra natureza para o povo chinês é diferente do entendimento nosso, né, o entendimento ocidental. Para o chinês existe um termo para designar o mundo visível, chamado de qian, e o outro termo para a esfera invisível, o koan. Para o chinês, o mundo visível, qian, engloba não só a natureza terrestre, né, montanhas, árvores, rios e assim por diante, mas também faz parte a sociedade humana, né, os povos de maneira geral. Então o professor Olavo mostra que o Sr. Capra não esclarece qual das duas naturezas o homem deveria se integrar, né? E claro que o homem não conseguiria se integrar ao mesmo tempo e de um mesmo modo, né, na natureza e na sociedade, no meio social. Né? Então, os chineses, cientes dessa contradição, eles propuseram uma dualidade. Diz o I Ching que o sábio deve buscar ativamente integrar-se na ordem visível, ou Kuan, né, chamada de perfeição ativa, e contornar suavemente as exigências da natureza terrestre, ou perfeição passiva. Então, nas palavras do professor Olavo, integrar-se na ordem celeste, integrando em si e superando dialeticamente a ordem terrestre e, portanto, absorvendo-a, por sua vez, na ordem celeste. Então, o celeste e o terrestre, nesse sentido, identificam-se respectivamente ao Dharma e ao Karma, na tradição hindu. Livra-se do peso da terra na medida em que se atende ao apelo celeste. Na tradição ocidental, nós temos o seguinte drama cristão, né, muito mal interpretado, de vencer o mundo, né, ou se apartar do mundo terreno e pecaminoso e tudo mais. Então, particularmente, eu costumo dizer o seguinte, que antes de conquistarmos o reino de Deus, precisamos passar pelo reino dos homens, dando testemunho do reino de Deus. Só alcançamos o céu passando pela experiência humana. Cristo, ainda que não precisasse, passou por essa experiência para nos dar o exemplo. E ao reconhecermos nele o caminho, a via de acesso ao Pai, só nos resta então caminhar entre os homens dando o seu testemunho. Então, seguindo a explicação do professor Olavo, nós temos o ideograma Huang, que é o imperador, que é representado por 3 traços orientais, né? Vou deixar a imagem aqui também. Então é o céu acima, a terra embaixo e o homem no meio, né? Então formando aí esse ideograma, né? E
ele é cortado por um traço vertical que representa o Tao, ou Tao, né, que tradicionalmente é traduzido por lei ou harmonia. Então, temos assim o Tien Te Ching, que é o céu, terra, homem, e a lei que rege harmoniosamente essa ordem. Então, nós temos aí essa ordem, tá? E a lei ou a harmonia tem o papel de manter todas as coisas em sua ordem, em seu lugar. E essa ordem ela não pode ser quebrada, né? E aí nesse ponto o professor Olavo nos faz lembrar, citando 1 Coríntios, né, 11 e 19, que é necessário que haja escândalo, porque no fim do cumprimento de nossa experiência humana, as desordens serão reestabelecidas dentro da ordem total, né? O sábio, representado pelo imperador, é aquele que aprende no invisível a vontade do céu, do Pai, e a executa na terra, na Mãe. O homem governa o mundo visível respeitando a ordem do mundo invisível. Então, o imperador aqui, segundo o I Ching, deve cumprir regularmente os seus ritos, né, que são bem complexos, para que os arquétipos celestes, as forças divinas, possam vir à Terra, né? Ou seja, vir sobre a natureza e sobre a sociedade. Descer entre os homens essas forças divinas, descer entre os homens, como acontecem com a descida do Espírito Santo, né? Trazendo assim a harmonia e o cumprimento da lei. Quando o homem para de praticar esses ritos, né? Quando o homem perde essa ligação com o sagrado, a vida se dessacraliza, né? Restando a desordem tanto na natureza como na sociedade. E com isso cresce a ignorância, a violência, o medo, a fome, a peste se manifesta, surgem as catástrofes e a terra ela entra em convulsão, né? Pois ela perdeu o seu alimento, né? O alimento espiritual que mantém o seu corpo em harmonia. Então o homem ele só pode governar a terra, só tem poder para governar a terra se for em nome do Pai, né? O professor Olavo, citando Max Weber em sua obra A Religião da China, que o imperador tinha que caminhar segundo a ética das escrituras clássicas lá na China, né? Ou seja, não bastava apenas ficar fazendo os ritos, né, que eram exigidos. Ele próprio era o sacrifício em certo sentido, né? Ele acabava fazendo parte dos ritos. Então o imperador, o governante, ele precisa ser o exemplo, provar que é merecedor de ser chamado filho do céu, né? Para que o povo, governado por ele, pudesse viver bem e em harmonia. Então, caso contrário, se o imperador não fosse o exemplo de ética e retidão segundo as escrituras clássicas, toda sorte de catástrofes acaba vindo sobre o povo, né? E nenhum ritual adiantaria. Então, em primeiro lugar, o imperador, o governante, ele tem que estar reto, ele tem que ter uma postura de retidão, de ética, de caminho reto, conforme as escrituras clássicas, né? E estudiosos como o Mircea Eliade, Joseph Campbell, né, comentam em suas obras que um dos grandes problemas do mundo moderno é que as cerimônias, né, os ritos de passagem, batismo, casamento, ritos funerários e assim por diante, eles se tornaram meras formalidades, esvaziaram em sua essência, né? Perderam aquele seu teor sagrado. Então nós, né, na nossa sociedade moderna, o homem moderno acabou esvaziando esses ritos, né, de passagem, esvaziando da sua essência sagrada. Então os ritos se tornaram apenas protocolos inúteis,
né? Então, o homem moderno, ele dessacralizou a vida. Nós nos dessacralizamos, né? Perdemos esse elo com o sagrado. Tá? Eu até cito aqui o exemplo do rei Minos, né? Na mitologia grega. Ele pode servir aí como exemplo, né? Então, a história do grande rei, né, da ilha Império de Creta, esse rei que cometeu um sacrilégio, né? Então Minos, ele lutava com os seus irmãos para ter direito ao trono. E o Minos, ele acreditava que o trono era seu por direito divino, pois ele havia pedido a Poseidon, né, que enviasse um touro do mar como sinal. E ele selou as suas orações, né? O rei Minos, nas suas orações, no seu pedido, ele fez esse selo com a promessa de sacrificar o belíssimo animal imediatamente que ele aparecesse, né? Como uma prova e simbolizando a sua submissão ao Deus, né? a Poseidon. Então o touro apareceu e Minos tomou posse do trono. Então Poseidon cumpriu, né, a sua palavra, só que o rei Minos, né, diante da beleza, da majestade daquele animal, né, ele ficou encantado com o animal, ele acreditou que seria mais vantajoso ficar com o animal. Né? Então, na tentativa de burlar a sua promessa, achando que Poseidon não ligaria, o Minos ofereceu um outro touro no lugar. Ele foi no rebanho dele, pegou o touro mais bonito e ofereceu em sacrifício a Poseidon, no lugar do touro sagrado que Poseidon deu para ele, né? Aquele touro que veio do mar. Então, o rei Minos ofereceu esse outro touro e o touro sagrado ele guardou para ele, né? Então, o que aconteceu com isso? O rei Minos ele acaba cometendo esse sacrilégio, né? Então, o resultado disso é que o Poseidon, como castigo, ele faz com que a rainha se apaixonasse loucamente, né, pelo touro divino, né, pelo touro sagrado, e ela pede ao artesão Dédalo, né, que era o mais hábil artesão do reino, pede a ele que construísse uma vaca de madeira, né, oca, e que ela pudesse entrar dentro dessa vaca. E fez desse modo, ela entrou para poder ter uma relação sexual com esse touro divino, uma cópula. Ela copulou com esse touro, né? E dessa experiência sexual nasceu um monstro, né? Com corpo humano e cabeça de touro, né? O Minotauro, como acho que todo mundo já ouviu falar, ainda que por cima, né? Sobre o Minotauro, quem é o Minotauro. E esse monstro, né, o Minotauro, ele se tornou um grande perigo para o povo ali da ilha, né, do Império, e foi necessário mantê-lo preso e escondido em um labirinto, também construído a pedido do rei, construído por Dédalo, para que assim pudesse se evitar a carnificina que esse monstro faria na população, né? Ele é um monstro que se alimenta de carne humana, e também para se evitar o escândalo na realeza, né? Então é bem interessante, né, essa história, e ela nos ensina o seguinte: essa lenda ela nos dá algumas pistas, né? Uma das coisas é que o monstro ele nasceu do erro do rei Minos, né? E acaba representando o seu ego, né? O seu desejo de acumular todos os benefícios para si, né? Para si próprio. Então, ele quebrou a promessa feita com
com a providência divina, com Poseidon, tentou enganar Deus e cometeu o sacrilégio ao mudar a oferenda, imaculando o rito de sacrifício. E com isso, o rei, ele deixa de fazer parte da comunidade, né, como um todo, através da aliança com o divino, né? O rei, ele torna-se um tirano, pois ele deixa de pensar na comunidade, que é a sua responsabilidade, e passa a pensar e governar somente para si, né? Usando de forma egoísta o poder que lhe foi concedido. Então, ele deixa de dar testemunho do reino do céu entre os homens para testemunhar a si mesmo diante dos homens. Tá? Então, trazendo esse aprendizado para os nossos dias, consideramos aqui, né, da mesma forma que o rei, o imperador, um chefe de Estado, que não apenas respeitando os ritos, mas sendo primeiramente ético, justo em seu caminho. Ele sacrificará o seu ego, né, em prol da nação, em vez de governar em seu próprio nome e em seu próprio benefício. Né? Então, é assim, ele fará essa ponte ligando o céu e a terra, evitando assim as convulsões sociais, os golpes de Estado, as revoluções, a quebra, né, do Estado, o caos de maneira geral, né? Ou mesmo até a ordem natural, as enchentes, terremotos, as epidemias e assim por diante. Então, o professor Olavo, ele mostra que a queda do imperador, né, representando também a queda de qualquer homem que rompe com a ordem divina e perde de vista o seu destino ideal, né, ele acaba caindo dessa forma no abismo das paixões e dizendo aqui, né, colocando aqui com as minhas palavras, que o maior problema não é nem cair no abismo, mas se apaixonar pelo abismo, né? É quando a gente se habitua ao abismo, né? E o Olavo, o professor Olavo, ele explica que essa situação, ela está descrita no hexagrama 36, né? O obscuramento da luz, né? Então, primeiro ele subiu ao céu, depois mergulhou nas profundezas da terra. Né? Depois o professor, ele acrescenta o comentário do Richard Wellram, que ele diz o seguinte, né? O poder da treva subiu a um posto tão alto que pode trazer dano a quantos estejam do lado do bem e da luz. Né? Mas no fim, o poder das trevas perece por sua própria obscuridade. Né? Então, é um trecho aí do Richard Wellhelm, é o sobrenome dele. Então, o professor Olavo, ele traz essa citação e ele interpreta a ideia do Free Jap Capra da seguinte forma. Primeiro, o céu não é mencionado. Né? A tríade que permite a harmonia, né, o funcionamento da sociedade, ela é quebrada, reduzindo em dualidade. Então, de um lado o homem, a sociedade, e do outro lado a natureza visível, a terra. Com isso, há duas alternativas apenas, ou subjugar ou integrar-se ao outro. Então, o homem moderno, o homem da civilização industrial, ele escolheu subjugar a natureza. O senhor Free Jap Capra, ele acaba escolhendo integrar-se, né? Como toda religião, seita ou filosofia neopagã acredita em integrar-se à natureza física, né? E isso não é à toa, né, que nós vemos a adoração da Mãe Terra, né, dentro de toda essa tradição neopagã, né, do neopaganismo,
nós vemos essa adoração, esse culto de adoração à Mãe Terra em detrimento da morte ou da castração do Pai, né, do céu. Então, de fato, o Sr. Frijop Capra, ele não mentiu. A civilização ocidental, ela escolheu dominar a natureza, né? E o professor Olavo completa que também é verdade que desde o Renascimento a civilização ocidental ela apagou, da mesma forma que o Sr. Capra, toda a referência a uma ordem transcendente, né? Tien, deixando o homem sozinho diante da natureza material. Então, com isso, o professor Olavo ele conclui que a história das ideias ocidentais passou a ser marcada por uma constante oscilação entre as ideologias dominantes e as ideologias de submissão, né? Então, temos aí classicismo e romantismo, revolução e reação, historicismo e naturalismo, cientificismo e misticismo, revolução cultural socialista versus ideologia da nova era. Então ele coloca essa dualidade, né, essa oscilação de ideologias, as ideologias que dominam e as ideologias que são submissas. Então o professor ele também reconhece que o nosso amigo, né, o Frijop Capra, acertou ao afirmar que a sua visão da história cultural é uma alternativa ao marxismo. Por quê? Para Marx e os seus seguidores, a natureza está aí para servir ao homem como matéria-prima, dando ao homem o direito de tomar posse dela e transformá-la segundo a sua vontade. Afinal, a natureza ela é o campo de atuação da história humana. O marxismo tradicional é completamente avesso a essa ideia de sustentabilidade ambiental, né, tão propalada e defendida nos dias atuais. Então, nas palavras do professor Olavo de Carvalho, o marxismo prossegue a tradição de prometeanismo revolucionário, né, prometeanismo de Prometeu, né, do Renascimento. Né? O marxismo, repetindo, o marxismo prossegue a tradição de prometeanismo revolucionário do Renascimento, potencializando mediante a submissão completa e explícita da natureza à história. Isto é a oposição da ideologia, né, da nova era a toda essa ideia marxista, né? Mas o professor ele também ele vai além ao mostrar que a ideologia da nova era também se opõe a certos marxismos, né, mais específicos, como o marxismo gramsciano, né, o marxismo segundo Antônio Gramsci, que nas palavras do professor, o gramscismo ele propõe uma revolução cultural que subverta todos os critérios admitidos do conhecimento, né, instaurando em seu lugar um historicismo absoluto, no qual a função da inteligência e da cultura já não seja captar a verdade objetiva, mas apenas expressar a crença coletiva. Colocadas assim, e fora e acima da distinção entre verdadeiro e falso. É a total submissão do objeto, natureza, ao sujeito, humanidade histórica. Ou seja, o gramscismo ele coloca acima da verdade objetiva a crença coletiva, relativizando o verdadeiro e o falso. Então, a natureza ela deve se submeter às exigências coletivas, ou antes, né, ao próprio partido, né, à própria ideologia gramsciana, marxista gramsciana. Se observarmos alguns grupos que podem servir como a mão de obra lumpeproletariada,
né, a serviço do gramscismo, como, por exemplo, o feminismo, LGBTs e grupos de narcotráfico, né, a gente percebe que esses grupos, eles lutam exclusivamente pelas suas pautas, pelas suas causas, e não por uma integração cósmica do ser humano com a natureza. Cada um tem a sua causa e luta por essas causas, né? Então, isso aí é um ponto que eu gostaria de deixar. Então, a nova era se apresenta mais atraente porque ela traz uma mistura de física quântica, de simbolismos e conceitos orientais, experiências psíquicas através de técnicas de meditação ou pelo uso de alucinógenos, né? Além do sexo livre, fazendo tudo isso parecer mais aceitável, né? Mais palatável, né? Pela pecha espiritual que ela carrega. Então, uma das propostas é fazer com que a humanidade abandone as religiões tradicionais e mergulhe em uma espécie de ecumenismo absoluto, né? Ou uma religião cósmica, né? A tentativa, né, de construir aí uma nova era, né? O alvorecer de uma nova religião, de uma religião única, né? Unificada e integrada com o cosmos, né? Mas sem a interferência de um céu, né? Sem a autoridade de um pai, oferecendo a oportunidade única de autonomia e integração total com o universo, além, é claro, do certificado personalizado de Deus na Terra. Então, nesse meio esotérico da nova era, não se fala em um pai provedor, mas em um universo provedor que recebe os nossos pedidos e nos dá aquilo que desejamos, né? O combate entre esses dois monstros, né, a Revolução Gramsciana e a Nova Era, segundo o professor Olavo, teve como vencedor a Nova Era, ainda que ambas tragam como consequência o obscurecimento da luz. Então, com a vitória da nova era, o próximo passo da humanidade é sair da autoglorificação revolucionária para a passividade, integrando-se nas teias da nova ordem mundial. O professor Olavo, citando o psicanalista Gerhard Mendel, comenta que a Revolução Gramsciana é a revolta destrutiva contra o pai, enquanto a ideologia da nova era é a regressão uterina. Nas palavras do professor Olavo, ele diz o seguinte: todas as regressões uterinas anunciam-se pela exacerbação da fantasia, pelo chamamento hipnótico das esperanças insensatas, pela antevisão mediúnica das delícias sem fim, e todas terminam na escravidão abjeta, na passividade inerme ante a agressão das forças abissais no obscurecimento da luz. Então é assim, se a missão da Revolução Gramsciana era despertar na humanidade a revolta destrutiva contra o pai, a ideologia da nova era tem como missão despertar o desejo de retornar ao abismo uterino, aprisionando passivamente a humanidade nas trevas, o que não deixa de ser um rito de passagem para a morte através do obscurecimento da luz que há em cada um de nós, né? A luz que há em cada um de nós. Então é obscurecer essa luz, né? Depois existe uma conclusão, né, do próprio professor Olavo, que no final o mal ele acaba destruindo o próprio mal, né? Ele acaba se autodestruindo. Mas a gente vai continuar no próximo vídeo com esse estudo, né, com essa investigação. Eu agradeço vocês por mais esse vídeo. Se vocês gostaram, compartilhem, deixem o seu like para o vídeo ganhar relevância, né, na plataforma, no YouTube.
E deixem aí o comentário de vocês, opiniões, perguntas, vamos debater aí sobre esse assunto todo. Então, mais uma vez, obrigado e até o próximo vídeo. Faça o seu caminho.